Olá, boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa noite. Thalita. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa Olá, noite, tudo doutor bem? Maurício. Boa Boa noite. Tudo noite. Como é bem, que vocês Corsi? estão? Eu vou Tudo te chamar de certo. Acorce, senão vai ficar muito Maurício. Maurício aqui, Maurício ali já. Maurício, queria primeiro a Corse, né, então, para a gente saber com qual que eu tô falando. Queria agradecer, né, a sua presença aqui hoje, tá? Em nome da Agitec, né, nesse web hour que eu e o doutor Maurício estamos fazendo aí quinzenalmente, né? E hoje a gente está aqui com você, né, que é mestre especialista, né, em ortodontia pela USP, né? É autor de livro, tá? E aí fica à vontade para a gente bater esse papo aqui hoje com o pessoal. Eu acho que é um bom começo, inclusive, né? Já que você colocou Deixa eu aí, só agradecer o Thalita. convite, fiquei bem contente, tá? Pode falar, Maurício. Eu atrasou um pouco o timing aí, mas pode falar. Não, só agradecer aí, eu fiquei bem contente com o convite aí, né? A gente tem uma longa história com a Aditec, então vai ser um prazer conversar com vocês e estou à disposição aí. Vamos bater papo. É, Eu, E eu, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido também, né? Inclusive esse web hour já está ficando famoso. Legal. Eu conheço o Maurício já há quanto tempo, hein, Corsi? Já conheço você há bastante tempo. E eu lembro uma vez de uma ida minha a Curitiba, né? Não, você tem que conhecer o Maurício. É, Tinha gente me falando, você tem que conhecer a Corsi. Ele tem um livro digital. Então, a minha referência para você, sempre quando eu olhava para você, eu falava, poxa, esse cara conhece tudo do digital, né? Isso eu estou falando, vamos lá, eu não sei qual que ano foi lançado o livro, é muito tempo atrás, né? E eu falava, esse conhece tudo digital, era a sim, minha referência, né? Então me conta essa história do livro, da onde que veio o digital aí na tua vida? 2010. 2010, é. Então, o livro, a edição do livro é 2010, primeira edição, né? Agora depois a gente tem uma edição já em língua espanhola. Mas eu lembro uma vez, que eu acho que não sei se você lembra também, que eu te recebi em Curitiba para um evento da Associação Brasileira de Ortodontia. Lembro, Eu fiquei te ciceroneando, lembro, lembro. como se diz. Mas realmente, a gente já tem uma longa amizade e é um privilégio ser teu amigo, né? Isso eu falo para todo mundo aí. Então, eu fiz federal, né? Eu me formei em 94, 92, minto. 94 eu comecei a fazer especialização, lá com o doutor Eros Petrelli na federal também, antes da separação da ortodontia com a ortopedia facial, né? Então, especialista em ortodontia e ortopedia facial. Aí fui para a Universidade da Califórnia fazer uma residência em DTM, em disfunção, DTM. Foi uma experiência muito bacana, muito proveitosa. Quase larguei a ortodontia. Eu me apaixonei pela área de dor, né? Que é uma, assim, tem um apelo mais, não desmerecendo a gente, óbvio, né? Mas assim, tem um apelo mais médico no sentido de você poder se aprofundar em pesquisa, né? E é uma área que me atrai. Mas daí voltei e falei, pô, vou fazer um mestrado, já meio tardio, e acabei me envolvendo com o Departamento de Ortodontia e Pediatria da USP, lá de São Paulo. E, para minha sorte, eu caí ah, com um professor José Rino Neto, vocês devem conhecer, que tem uma linha de pesquisa relacionada à cirurgia ortognática e também à cefalometria. Ele falou, Maurício, tem um negócio legal aí de tomografia e análise 3D. Eu vou levar você lá para o Dr. Marcelo Cavalcante, no departamento de estomatologia, lá na radiologia, e ele tem o Lab 3D, que é o laboratório, não sei hoje, mas na época, e por muito tempo foi, um dos maiores centros de pesquisa, com assim, um número incrível de publicações nessa área de diagnóstico, né, a partir da tomografia. Então, eles têm um laboratório, o Lab 3D. Na época tinha um software chamado Vitria, que é um software que o INCOR
usava na época para avaliar o coração, e a gente começou a usar para avaliar fazer uma craniometria. Então a gente comparou as análises cefalométricas obtidas em teles laterais e frontais convencionais com os arquivos volumétricos, né, de 10 tomos de crânios secos da amostra da Escola Paulista de Medicina. Então, eu tive a sorte de usar a amostra lá da Unifesp, que é uma amostra famosa, assim, os crânios estão muito bem preservados, e a gente usou um tomógrafo Toshiba Multislice do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Foi onde eu fiz a minha primeira tomografia. E a gente usou esse software. Então, essa foi, inclusive, a minha dissertação da USP, é uma das, se você entrar lá no site da USP, é uma das que mais tiveram download no departamento de odontologia, de ortodontia e odontopediatria. Talvez na odontologia toda. Porque eu fiz uma imersão no assunto, né? E me envolvi na época com o Dr. Leandro Velasco, que é colega nosso, dentista, que você, inclusive, você foi monitor dele, eu acho, na USP, ele até conhece, lembra de você. E ele, além como ele é, além de colega, ele é médico, ele se envolveu só com cirurgia ortognática, né? Ele tem um hospital aí em São Paulo, um cara muito competente, é um dos cirurgiões que eu acho que mais operaram no Brasil. E ele trouxe, acho que o segundo ou terceiro Newton, que é aquele tomógrafo Cone Beam, que aí começava a vir o Cone Beam. Então a gente começou todo Que um ano era trabalho isso, junto Maurício? aí, Que ano? 2007, 2008, tá? Tá. E aí ele é um cara genial, assim, né? E aí o que aconteceu? A gente abriu um laboratório em Curitiba, eu e ele, de sócio, levamos um iCat para lá, tomógrafo também, que virou uma referência, né? Que era de uma companhia da Pensilvânia, que eu acabei indo lá conhecer pessoalmente, inclusive, chamada Imaging Sciences. Depois a Cavo comprou, a Danaher comprou a Cavo, e agora acho que está em vista, né? Não sei, essas mega corporações, uma vai comprando a outra. Mas o que foi legal da história do Leandro, né? Que a gente, além de montar esse laboratório que resultou no ortodontia, um dos primeiros do mundo, é o nosso. Ele também, na época, desenvolvia o primeiro scanner do Brasil, genuinamente brasileiro, chamado XCAD, que é um scanner de bancada, um desktop scanner. E ele usava para os clientes dele, que compravam o scanner, o Maestro. Então, ele foi lá na Itália, conversou com o pessoal da GE e passou a vender o Maestro junto com o scanner. Foi aí que eu me envolvi com o Maestro. Tá? Isso nós estamos falando de 2010, 2011, 2012. Não é? Porque o Maestro, que é uma empresa italiana, tem, além do software, né, eles desenvolvem também um scanner de bancada, que é muito Sim. útil para o pessoal da prótese. A gente não dá muita bola, né? Porque, pô, se for para você moldar, escanear, tá. Mas em tese é um dado interessante. A acurácia de um scanner de bancada é maior do que de um scanner intronal. Qual é o problema do scanner de bancada? É o erro do método, né? De você moldar, distorção do material de moldagem, enfim, do gesso. Mas a capacidade dele, menos acho que 10 microns, assim, eu não sei como é que está hoje, né? Porque essas coisas, se você parar de acompanhar por um ano, já. Scanner hoje já está chegando no 7 micron, né? Tem scanner intraoral. Então, exatamente isso. Já Imagina. tem. Né? Antes de você Isso não para, aprofundar, né? antes de você aprofundar, falar mais do maestro, eu acredito que se você fosse escrever o livro hoje, a ortodontia digital, né, a odontologia digital seria um pouco diferente, né, daquela época, né? Hoje você acrescentaria Bem um diferente, né? pouquinho mais de conteúdo ali, né? Teria que ser Não, o na três verdade, vezes assim, o mais. livro ele foi mais diagnóstico, porque a gente estava trabalhando com tomografia, que é um Sim, exame volumétrico, né, que utiliza um método invasivo, né, que é a radiação ionizante, quer dizer, tem uma série de limitações, mas também tem uma série de benefícios. Mas, para ter uma ideia, Maurício, eu vi a Cone Beam, né, a tomografia de feixe cônico, meio que, né, entre aspas, ela já existia antes, mas nascer para odontologia. E vi também o conceito também, que não é tão novo assim, né? Começou lá na França, uns 30, 40 anos atrás, mas começou a se tornar algo real o escaneamento.
né, de modelos e intraoral. O conceito, né, da estereofotogrametria, do mapeamento, né, tridimensional, e isso só se tornou possível não só pelos equipamentos que fazem a aquisição da imagem, que são importantes, mas principalmente pelos softwares e pelas máquinas que ficaram muito mais poderosas. Que a mágica está na reconstrução, né? Se você pegar um avião e for fazendo mapeamento aéreo, você consegue fazer uma reconstrução 3D. Mas fazer nessa acurácia, nessa definição, né, de 7 microns, de 5 microns, é muito mais complicado, né? Então, eu fui vendo isso nascer. E eu, na verdade, você perguntou, né, se você escrevesse um novo livro, eu estou escrevendo um novo livro, você sabe disso. E ele realmente tem uma abordagem bem mais evoluída no sentido de que as coisas não param mesmo, né? A gente vai aprendendo, tirando lições, e com muito mais conteúdo. Também com muito mais aprendizado, né, de experiência, né, ao longo desses anos, porque no primeiro momento você fica deslumbrado, tem um efeito de deslumbramento. Né, aquele negócio mexendo, tridimensional. Depois você vai vendo que, assim, tem um monte de coisa que é bonito, mas também não tem tanta utilidade, né? Então você tem que... E é muita informação. É muita informação. Eu acho Como é que que, eu você acho lida que com essa quantidade de informação? Eu acho que para se atualizar, né? Eu acho que escrever livro é perigoso, porque a informação vem muito rápida, mas melhor você fazer uma Sem série, dúvida. Eu né? brinquei, Daí você faz a série, daí lança o primeiro eu episódio, brinquei, primeira né? temporada, segunda Eu temporada, brinquei que o livro... É verdade. do Ele já estava jeito que. desatualizado em 2012, eu brinco. Mas a ideia é essa, inclusive do livro Sim, novo que eu estou querendo escrever, né, junto com o pessoal da editora, que eu estou querendo, não, que eu estou escrevendo. Ele tem essa ideia mesmo, dele ter essa dinâmica, de ele ser online, dele ser vivo, sim. inclusive com um monte de funcionalidades. Ele é como se fosse um aplicativo. Hoje, o conceito de aplicativo acho que define melhor, né, essa interatividade, o quanto a gente pode, a facilidade de atualizar o conteúdo e de ajudar também o leitor que está começando, por exemplo, meu foco é quem é para... Sempre foi, né? Você sabe disso também, a Thalita sabe, na Adtech, sempre foi para o iniciante, para quem não... Porque a minha experiência, né? Eu comecei do zero. Então, como é que você ajuda um colega que não começou a utilizar, por exemplo, o Invisalign lá em 2005, 2008, né? Não estou falando nem em 2001, né? Bom, aproveita Quando e conta foi a sua veio história, para o da onde Brasil que em veio. 2002, né, Maurício? O Invisalign começou no Brasil em 2002, mas me conta, aproveita e conta a sua história. Onde que veio Com os sua. alinhadores, né? Como que Então, começou Quando isso? o começou? Eu sempre vi o Invisalign que você tem... Oi? Não, quando Acho que você falhou, começou, mas né? O vamos mundo dos lá. alinhadores aí. Então, eu sempre vi o Invisalign como uma técnica mais elitista, né? Mais um certo, vamos dizer assim, putz, será que eu vou... né? Primeiro que eu estava lá nos Estados Unidos, depois voltei a fazer mestrado e o meu barato na época era o autoligado, né? Eu fiz muito caso de autoligado, né? Também tem bastante publicação usando... Eu comecei com Damon, né? Hoje tem muitos casos com o EasyClip. Tudo que dá imaginar de Damon eu utilizei. Aí a Ormico estava fazendo isso já, né? Fazendo os sistemas para customizar a prescrição, customizar bracket, colagem direta. Sure Smile, na época, estava começando também. A 3M comprando a Lingualcare, do Dirk Wirkman, né? O alemão lá, para fazer o bracket que hoje é o Incognito, né? Que é o bracket lingual customizado. Então, estava tudo isso acontecendo. Então, eu falei, vou deixar o Invisalign um pouco mais para frente, e eu tinha um certo medo, vocês vão dar risada, mas eu falei, mas puta, aqueles negocinho lá que você tem que colocar no dente, né? Aqueles attachments, será que você tem que pegar a resina e esculpir o negócio no dente? Foi muito para minha cabeça, né? É ovo de Colombo, né? Depois que mostra, fica fácil, mas por isso que eu tenho esse carinho com o iniciante, né? Não pode ter preconceito com o iniciante, você tem que ajudar, pegar na mão, né? Porque a gente não sabe, né? Sim.
E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei vendo a coisa acontecer com o alinhador. Daí, em 2015, eu acho que foi em 2015 ou 2014, acho que foi 2015, o Eduardo Lopes foi lá no meu consultório antigo, lá em Curitiba, me mostrar o projeto do Clietec, que na época estava com o Exceed, né, que era aquela plataforma russa, para fazer os setups. Vamos fazer, né, uma parceria, vamos começar a trabalhar junto, você vai testar. Não, na época não tinha só os alinhadores, né, tinha também os guias de colagem direta. E eu comecei assim a usar. E tinha dificuldade com o software, que o software é bem rico, né? Bem completo o software deles lá. Aliás, é uma dissidência da Line, né? O Nir Danai lá, o israelense, que é sócio da Exceed, que também participou do desenvolvimento do Itera, né? Eles montaram lá essa outra empresa. Então, é um software muito bom. E o Eduardo me ajudou no começo com o software e tal. E a gente começou a tratar os casos e, na época, o Cleartech estava assim, num desenvolvimento bem intenso, né? Mas ainda estava bem assim, engatinhando perto do que é hoje. E eu comecei a ter resultados bem interessantes e fui documentando isso tudo, porque a ideia era essa, de documentar os casos, né? Criar uma experiência a partir do zero e tal. Da onde eu cheguei, o mestre, como é que a gente chama, que hoje é chamado de Uplan, você acha que... Alô? Vocês estão me Pode ouvindo? continuar. Ele falhou um Deu uma pouquinho, mas cortada. dá para continuar. Tá falhando. É o que assim, então o que aconteceu na época? Como é que foi a minha experiência? Eu estava vendo nascer isso nós estamos falando de 2015, 2016, naquela curva de difusão da inovação, né? Aquela ascendente, todo mundo quer negócio grande, né, para os profissionais, as empresas também se movimentando, várias marcas aparecendo no mercado quando começaram a cair as patentes da Line, né? E, e aí eu enxerguei uma série vamos dizer assim, de era assim um nicho de mercado que estava inexplorado, que é o do paciente que não vai usar aparelho fixo nem que mate, né? Que é o paciente que não vai usar de novo o aparelho, porque já usou o aparelho fixo, né? Mas ele gostaria de ter os seus dentes alinhados, ele gostaria. E aí, quando você começa a falar de alinhador, cara. Né, então, para casos bem indicados, o tratamento com alinhador é sensacional, né? Além de outros benefícios que a gente tem. Aí, dentro dessa abordagem, eu chamo do segmento mais de odontologia estética. Não só estética no sentido do aparelho ser estético, mas como uma abordagem de enhancement, né? De melhorar a aparência do paciente, o sorriso, e o que isso tem de repercussão na autoestima, enfim, tudo que a gente está acostumado a discutir e tal. Então, o alinhador casa muito bem com isso. E aí, nessa época, eu estava vendo o pessoal começar a se mobilizar para comprar impressora, comprar estampadora, e aí começou. Eu faço parte, né, até hoje, de vários grupos de WhatsApp que o pessoal assim faz uma viagem, né, uma imersão para discutir essas questões, que é muito interessante, né, porque é um work in progress, né, de tecnologia. Mas que, assim, no primeiro momento não me seduziu muito, porque eu acho que esse negócio está tão e é uma questão laboratorial, né? O que sempre me seduziu foi a questão mais científica, clínica, né? De usar ferramentas para fazer diagnóstico, para planejar os casos, para avaliar resultado, para fazer pesquisa, né? E sempre combinando tomografia com os modelos digitais, né? E agora eu tenho usado que é o conceito de paciente virtual, né? A foto, o STL, o OBJ, o STL e o DAI. Então, você tem um paciente literalmente na tela do seu computador. Daí, na época, houve, só para concluir aqui, né? A gente migrou da americana, né? Com uma base também na Colômbia, mas daí a gente não se adaptou muito bem com o software,
Eu falei para o Eduardo, "Pô, vamos fazer uma plataforma, né? O Ernesto Rodrigues de Moriaé, na época, estava desenvolvendo um centro de planejamento. E aí a gente montou uma plataforma, né? Bem, eu falei, ó, tem que ser simples, que o pessoal tem dificuldade. Ah, uma outra coisa um detalhe que eu até já comentei com você, Maurício, em relação ao Invisalign, né? Que eu sempre fiquei com o pé atrás também, porque eu sempre achei a plataforma complexa e eu achei que eu tinha perdido um pouco o bonde. E aí o pessoal começou a viajar, querer tratar casos complexos com Invisalign e fazer tanta, tipo, entre aspas, gambiarra para poder tratar o caso para falar que tratou com alinhador, eu falei, não faz muito sentido para mim, né? Mas aí a gente, nesse momento em que a Adtech abortou o Arcade Lab e decidiu montar uma plataforma da empresa para ficar independente, né? E precisaria de um centro de planejamento. Como eu estava já herdando o maestro do Leandro, que ele descontinuou o projeto do XCAD, eu fiquei o representante do software aqui no Brasil e eu tinha licença para mim, mas eu não estava usando. Olha só que interessante, né? Porque tem alguém fazendo o setup para mim, né? Aí eu falei, por que saber? Pô, eu vou mandar. Tudo bem, eu comecei assim. Eu acho que é um caminho, né? Para quem não tem experiência e muito menos com um software de você fazer o setup, você delega isso, você faz o plano, monta o plano de tratamento, recebe e tal, e corrige e tal. Mas aí no momento em que eu decidi passar pela curva de aprendizado, para aprender a usar o software, né? Inclusive o professor Alael de São Paulo, ele usa o Maestro há mais tempo do que eu. Ele me ajudou naquela época a aprender a usar o programa, né? Ele também gosta muito do Maestro. Eu me encantei. Para mim foi um divisor de águas na profissão, né? Falei, meu, agora eu estou no comando. E aí você começa a enxergar outras coisas. E aí que nasceu esse conceito de protagonismo, né? Que a gente publicou um monte de coisas. Quer dizer, para eu ser protagonista, eu preciso estar no controle do que mais importa, que é o cérebro do processo, que é o setup, né? Inclusive, a gente até está desenvolvendo alguns módulos novos lá com o pessoal do Maestro, bem interessantes nesse sentido. O que você pode fazer? Por isso que foi o tema do Index meu lá, né? O que você pode usar a ferramenta para você fazer tratamentos com mais eficiência e eficácia, né? Ou seja, ser mais objetivo e é, acertar na decisão terapêutica e fazer o tratamento ser mais confortável para o paciente, mais seguro, mais rápido, se for possível, né? E aí, como eu comecei a fazer os meus setups, eu fiquei numa encruzilhada. Tudo bem, eu faço o setup, eu gero os modelos, mas daí vou eu imprimir e estampar, ou vou. Aí eu conversei também, né, na época, o processo de desenvolvimento e, e, e pesquisa lá do Cleartech estava, né, evoluindo, aumentando a Adtech ter mantido. Aí, pô, então o ideal para mim é eu fazer o setup e eles produzindo para mim, principalmente porque o meu consultório é pequeno. Daí veio a ideia do que hoje, né, foi batizado de YouPlan. E aí o conceito também de versatilidade da plataforma, que é você fazer o que você quiser. Se você quer, né, que você fala com maestria, Maurício, você quer que a gente imprima os alinhadores, não é muito comum, mas é uma possibilidade, né? Você quer que a gente, o full service, né, que você chama, né, que eu chamo de terceirização, mas eu acho que o full service é melhor para você compreender, ou seja, você delega todo o processo. Beleza. No meu caso, eu chamo de híbrido, porque eu faço o setup, e muitas vezes, quando eu faço o setup, e aí que é a importância para mim do setup, eu descubro que não é um caso para tratar com alinhador, ou pelo menos não com a minha experiência, né, para tratar com alinhador. E aí eu faço colagem direta, né? Depois eu posso falar um pouquinho das ferramentas do software. Mas, assim, para mim, o encantamento e a utilidade do software veio a partir da possibilidade de fazer múltiplos setups e com a vantagem de eu poder terceirizar só a produção,
que quando você está falando de, assim, na minha ideia, todos nós vamos ter, ou já temos, né, uma impressora pequena, um scanner que vai vir do lado da alta rotação, né? Isso vai ser o futuro. Mas a gente está falando, às vezes, de uma contenção, ou de um guia de colagem direta, ou de um primeiro ou segundo alinhador. Quem tem consultório pequeno, produzir isso em escala não é vantajoso. Não é- mesmo que a conta não fecha para mim, né? A conta fecha no YouPlan, Ô, Maurício, né? aproveitando, né, que você está falando aí do Uplane, hoje você está usando o Uplane, né? Você usa o Uplane com o Maestro. E você já, como você Exatamente. disse, né? Mas Você você já há pode muito usar com tempo, qualquer software, né? sim, e pode usar qualquer software. E você está muito tempo usando, né? O que que você consegue comparar e diferenciar o Maestro dos outros softwares, né? Eu sei que, na minha visão, com o tempo, não é hoje, mas com o tempo os softwares vão se convergir, vão ficar muito parecido um com o Sim. outro, as ferramentas e tal, mas hoje em dia, o que que atrairia no Maestro comparado com outro software? Na sua visão, o que que é o Não, diferencial do Maestro? tem dois aspectos que eu acho que são interessantes da gente levar em consideração. Primeiro, o aspecto prático mesmo, né, das ferramentas que ele tem. Hoje ele é um software muito completo, né? Ele é muito fácil de você aprender a usar, não é um software difícil de aprender a usar. Ele tem uma interface, além de funcional, amigável, bonita. Ele é um software que tem uma interface bonita. Acho que isso tem a questão lúdica, né, da odontologia e é interessante. Então, hoje você facilmente importa modelo, faz uma modelagem se você precisar melhorar a malha, enfim, deixa ele pronto, segmenta automático, né, você pode fazer sobreposição das raízes a partir da tomografia, pode fazer a sobreposição de base esquelética, inclusive foto 3D, tá tudo lá. Arquivos 2D, e aí você faz o setup. Então, qual que é, apesar de que hoje já estão para lançar ferramentas de colocação automática de attachments e strip que eu comecei, não tinha. Meio que fazer isso sozinho, porque o pessoal não tem. Ô, Maurício, só um minutinho, está Fernando. falhando. Tá, tá falhando bastante. Você estava Também, falando. né, os colegas, pô, você pergunta. Olá, Oi, Maurício. melhorou? Melhorou? Tá Oi, falhando então, aqui. Você começou a falar da colocação de attachment automático e tal, e daí, a partir daí começou a falhar bastante. deixa eu falhar. Agora tá, voltou? Porque a conexão Voltou. aqui está instável, Voltou. eu te falei. Não sei se é a minha, é porque É, nós tivemos uma tempestade aqui. a gente não falou, mas você não está na nossa cidade, né? Você está em Cascavel, então Isso, tamo, até Cascavel, no interior, e a região aí está complicada de comunicação. deu uma tempestade, por incrível que pareça, né? Uma cidade de 500 mil habitantes, deu uma tempestade, um ciclone aqui de madrugada e ficou sem comunicação, sem telefonia, sem internet. Agora, no final da tarde, que começou a voltar. Então, acho que pode estar tendo. E aí, quando começa a transmissão, né, para mais gente, a conexão fica mais instável. Mas eu estava dizendo que eu precisei aprender o design dos attachments, né, a mecânica, para poder definir qual que é o melhor attachment, o formato, a posição para cada movimento em cada dente, né? E isso me ajuda também na parte clínica. Então, todo esse, esse processo me ajudou. Mas além dessa facilidade que você tem de fazer o setup, né, fazer as reduções interproximais, fazer a colocação dos attachments, a ferramenta de criação de modelos é muito interessante, né? Ela permite você customizar cada fase, em cada movimento, né? Por exemplo, rotação, intrusão, extrusão, distalização, torque,
angulação, né, para cada... Você consegue limitar o movimento e aí ele calcula. E uma outra ferramenta que eu acho muito interessante é a de colagem indireta. Inclusive, os brackets da Ditec fui eu que coloquei no software de brackets. Então, você pode usar o EasyClip, os outros dentro, né, no modelo digital, né? E o guia de colagem indireta, um dos guias de colagem direta que o Maestro oferece, que é o Windows Gig, ele é muito interessante. Depois a gente ficou de preparar um material prático aí para mostrar, eu vou mostrar isso, porque ele você desenha o guia em cima do modelo já com os brackets posicionados, você exporta esse guia, ele encaixa na oclusão e fica só a janelinha do bracket. Né? Então, assim, ele é muito barato de produzir, muito rápido. Aí você encaixa e só vai colocando. E eu já falei, mas será que isso vai fazer diferença? É muito grande a diferença, né? Porque daí você não tem aquela dificuldade de coloca o bracket, olha para cima, olha para baixo, mexe, põe o espelho, aí ele escorrega, aí Você volta. coloca ele na Né? janela, é isso? Coloca na janela, tua secretária, né, tua PhD, pode fazer, porque daí não tem erro. Se você tiver que pegar o modelo, imprimir com aquela canaletinha, colocar o bracket, estampar, botar o silicone, não, já faz na boca. O importante é saber a posição exata. E aí você só vai encaixando e polimerizando. 3 minutos por arcada. E Tira, que quebra aquele resina que guiazinho. usa? Que resina você usa para fazer essas janelas aí? Porque se você pegar uma resina muito dura, né? A Então, hora que botar eu resina, a testei, ó, resina estender a resina, ela vai quebrar, não? Vai descolar o bracket. isso, então. Porque assim, não adianta também você fazer isso e ele não ter a resiliência suficiente para encaixar na posição correta ali nas ameias, né, na oclusão. Ele tem que ser resiliente e, ao mesmo tempo, não ser tão frágil. Então, a gente testou algumas resinas, ainda está testando algumas resinas, né? A gente pode até testar algumas aí, Maurício, né? Que tem à disposição aí. A Straumann estava querendo fazer uns testes também para isso, para testar, mas eu acho que o. E aí você define a espessura. Hoje eu consigo, dependendo da espessura, 0,5 milímetro, 0,7 milímetro, e o design que eu evoluí, quase que dá para fazer com qualquer resina. Mas ele é muito interessante, muito prático, porque daí o trabalho mesmo fica no posicionamento do bracket. Imagina você daí posicionando o bracket com a raiz ali no lugar, né? Espetáculo. E eu Sim, testei isso já e funciona. Está funcionando bem. Inclusive legal, com os brackets da Ditec, legal. né? E aí hoje Uma... ele tem... Pode Pode falar. falar, desculpa. Não, não, que ele tem... Só para complementar, né? Então ele tem todas as outras marcas, todos os outras prescrições, e é muito fácil de colocar lá. Você também pode fazer. Eu não vou entrar em detalhes na questão dos recursos de extração, de pontico, né? Porque hoje todos os softwares têm. Impressão direta de alinhador também já tem. Mas hoje ele tem o articulador virtual, design de splint, interoclusal, mockups para laminados, desenho de prótese total, tudo isso aí integrado com face, com foto 3D. É uma plataforma e ele também esse é o lado clínico, né, prático. O lado financeiro é interessante porque você só paga uma vez, não precisa pagar nem anuidade, nem mensalidade, ainda ganha a primeira atualização. E se quiser fazer pay-per-use, né, para fazer por caso, também dá. Mas eu acho que se você botar na ponta do lápis, vale a pena investir. Deixa eu Né? fazer uma pergunta. Quanto tempo você gasta para fazer um planejamento, né? Você pegou aquele arquivo STL e tal, você vai trabalhar nesse arquivo. Desde esse momento, quanto tempo você gasta para ter um material pronto para exportação? Então, isso é uma coisa que, para mim, né, que é o que eu falei lá no Index, que é a essência do conceito, né, do
do alinhador, mas que vai muito além, né, do fato da gente poder fazer um alinhador a partir do setup, que é da ideia do Kesslin, né, do Harold Kesslin, lá da TP. Então, para mim, que acho que isso é muito valioso, que esse processo de fazer o setup é valioso não só para fazer alinhador, mas para fazer o diagnóstico e planejamento, eu começo, né, eu me divirto fazendo isso, não é um problema para mim fazer isso aqui, né? Eu estou aqui, ó, tá aqui o software, está aqui, né? Então, eu posso fazer meus planejamentos. Eu estou fazendo isso, né? Quando eu estou com um tempinho aqui, eu faço meus planejamentos aqui no hotel. Então, eu abro, para ele ficar pronto para fazer o setup, 5 minutos, assim, para estar segmentado, nem isso, 3 minutos. E aí depende muito do caso. Aí eu tenho uma sequência lá, né? Por exemplo, contatos interproximais, oclusais, como é que vai ficar, como é que não vai ficar o estagiamento lá, a sequência, se eu vou distalizar, né? Tudo quem está acostumado a trabalhar com alinhador sabe disso, né? De você estagiar as movimentações para eles, as movimentações para eles aconteçam na boca, né? Porque na computador tudo pode, né? Isso, num primeiro momento eu faço, vai lá, mas 10 minutos, 15 minutos. Só que aí eu fecho o software. Vou tomar um café, abro outro caso. Esse que é o legal da coisa para mim. Essa dinâmica que é legal. Porque daí eu dou uma respirada naquele caso. Isso, claro que eu sempre, em geral, eu estou com a toma do paciente aberta. Inclusive, eu integro os arquivos com os STL no outro software que eu utilizo, que é o Envivo, e é muito interessante isso, né? Eu faço planejamento. Ó, quer uma coisa interessante que eu tenho feito? Inclusive, o Pita vai operar um caso, ele me indicou um caso para fazer o preparo em Curitiba, ele vai operar em São Paulo, e eu fiz o preparo no Maestro, fiz exportei os últimos STLs do caso preparado, fiz a sobreposição na tomografia, no em vivo, fiz a cirurgia no em vivo para conversar com ele do porquê que seria legal fazer um preparo e criar um overjet. Quer dizer, essa dinâmica é muito interessante, né? E para a gente chegar num denominador comum de vai fazer o preparo, porque a princípio ele tinha sugerido de fazer a surgery first, né? Mas ele falou, fica à vontade se você achar que vale a pena fazer um preparo. E aí a gente chegou num comum acordo, por quê? Porque eu usei o mais para fazer o setup, exportei os modelos, peguei o último modelo, fiz a sobreposição na tomografia, fiz a cirurgia na tomografia, né? Então, toda essa dinâmica é muito rica para mim. Então, assim, sei lá, aí eu volto para o caso, dou mais uma refinada, né? Mas o que é o legal do implante que eu tenho feito? Demora muito tempo o seu planejamento. Você não cronometra. Oi? Você não cronometra, demora bastante Não, tempo o planejamento. não, na verdade o que acontece é o seguinte, é que eu faço vários ao mesmo tempo, eu não faço um e termino. Mas se eu for cronometrar, eu acho que dá uns 20 minutos, no máximo meia hora aí de tempo dedicado àquele caso, né? Mas eu tenho uma coisa que eu tô experimentando, né? Que é o de você não... Eu não estou mais... Sei lá, 30 alinhadores, eu não imprimo 30 alinhadores, né? 30 fases, 30... Eu tenho no máximo 12, né? Escaneia de novo, veja se... Hoje o Maestro já tem uma ferramenta também de você fazer uma sobreposição do estágio que o caso deveria estar e de onde ele está, você escanear e fazer pequenas correções. Você não precisaria nem fazer um novo setup, né? Então, tem um monte de coisa interessante que você pode utilizar aí, Entendi. né? Se Mas eu, veja... Oi, fala. se eu quisesse, né, aprender, eu não tenho experiência com, eu vi por alto, né, os softwares de planejamento. Não tenho experiência propriamente dita. Quanto tempo você acha que eu precisaria para começar a usar o Maestro e ter sucesso, né, de conseguir planejar? Quantas horas, Nós aulas, como temos, que seria esse processo educacional? nós temos um case lá de Curitiba de muito sucesso, que a gente convidou para participar
Self-Experience lá, né, que é o Dr. Luciano, ele não tinha, não é que ele não tinha experiência em software, ele não tinha experiência em informática, em computador. Não tinha noção de como é que funcionava, né? E então, assim, eu não gosto de criar falsas expectativas. É um processo que dá trabalho, né? Você precisa se dedicar. Então, ele demorou para... Mas só que, assim, o fato dele ter um mentor, né? Dele ter um coach, no caso, eu, como distribuidor do software, além do software, eu vendi para ele uma consultoria. Né? Depois de uns 6 meses, depois dos primeiros 2, 3 meses, ele queria o dinheiro de volta. Eu brinquei até, né? Eu falei, não quero mais. Depois de 6 meses, ele começou a gostar da brincadeira. Isso já faz uns 2, 3 anos, né? Depois de um ano, ele já não ficava mais sem, assim, ele já era dependente do negócio. Hoje, eu acho que o maior cliente lá do Self. Ele, ele manda um monte de casos e ele está tendo bons resultados, tá? Mas assim, você tem que criar alguns parâmetros, né? Ó, Luciano, você pode fazer o que você quiser no setup, mas na boca não vai acontecer, não tem mágica, né? Vai devagar, vai aprendendo com os erros, vai fazendo casos mais simples, mas para você dominar ali e começar a usar, se você já tiver alguma experiência com informática ou com algum software desse universo CAD, né? Um mês, dois, você já está fazendo, já está tranquilo. Fazer aí umas 8 aulas, 1 hora por semana, por exemplo. Vamos pegar 2 meses, 1 hora por semana, é razoável, eu acho. É razoável, sim. É razoável. Porque daí você gosta. Se você não gostar da brincadeira, aí ferrou, aí não adianta. Aí você, não curto, beleza, delega, né? Não vai, ninguém vai morrer por causa disso. Mas se Sim. você curtir, a coisa acontece com rapidez. É que eu acho assim, quem se propõe a fazer um centro de planejamento e receber as documentações para planejar o caso para o colega, isso em qualquer marca, em qualquer empresa, em qualquer sistema, ele assume uma grande responsabilidade. Né? Ele não pode se isentar de ajudar o colega. Não pode se isentar, não. Você planeja, eu faço aqui, te mando e você engole isso. Não, não é assim. Né? Ele tem a responsabilidade, né? E a obrigação de dar explicação, de, de fazer as modificações que o cliente quiser, de não ficar julgando os comentários ou a maneira como o cliente coloca lá o planejamento. Ele tem a obrigação, ele está recebendo por isso, ele tem a obrigação de fazer tudo certinho e dar explicações. Né? Senão, se você pega eu brinco, né? Pega um gordinho mal-humorado lá, mimado do outro lado, que não gosta de dar explicação, aí não funciona. Então é melhor você fazer, né? É melhor Sim. você ficar Aliás, antes que alguém me acuse de gordofobia, eu tenho um lugar de fala, hein? Ô, Maurício, Né? aproveitando aí, que a gente tem 10 minutos a mais aí, só para concluir, eu tenho uma última pergunta para você. Questão do que você enxerga do futuro da ortodontia, entendendo toda essa evolução de software, entendendo que existe inteligência artificial, entendendo que existem empresas aí entrando. A sua visão de futuro aí, curto, médio, longo prazo, ou só médio, longo prazo, o que você acha que tem para acontecer aqui de diferente no nosso mundo de ortodontia? Então, eu citei lá aquele keynote speaker do AAO de Washington, né, que ajudou a criar o blockchain, que ele falou que a gente não pode ver ou ficar tentando enxergar o que vai acontecer daqui 1, 2 anos, mas sim o que vai acontecer daqui 10, né, 15 anos. Você tem um lifespan, né? Você tem aqui que eu quero ficar na profissão mais tantos anos, né? Por exemplo, o Luciano, ele estava querendo sair da profissão, estava cansado, porque ele tem um tempo de estrada longo, que nem eu, e a odontologia ela é estressante, ela é cansativa, né? Ela é sofrida, você na cadeira ali com o paciente. Então, assim, primeiro, quem não se envolver com esse universo de tecnologia, né,
E isso não quer dizer que a tecnologia vai fazer as coisas para a gente, não. Ela vai auxiliar a gente que sabe fazer as coisas a fazê-las de uma forma melhor, com mais eficiência e eficácia. Mas primeiro, quem não se envolver, uma tendência a sair da profissão, né? A não ser aqueles abnegados que. Mas, Tá. enfim. Então, a gente precisa entender esse universo. Por isso que eu estou dizendo que, né, a mercê, Tá falhando. eh, inclusive lá do Vale do Silício, né? Não só, por exemplo, a Line, elas têm uma ideia de mundo um pouco diferente, né? É money, né? Eles não estão. E é o papel deles, vai, não vou nem julgar, né? Eles não estão querendo saber aqui do dentista, não querem ser bonzinho com a gente. Eles estão usando tecnologia para supostamente facilitar a vida das pessoas, darem mais acesso a serviços, no nosso caso, de saúde, tratamento ortodôntico, que nem lá o Sure Smile, né? Mas isso tem um risco, tanto é que Sure Smile, as ferramentas, você vai ficar à mercê, né? Então, talvez a gente esteja caminhando para um universo. Eu acho que você citou isso e eu também cheguei a isso há bastante tempo. Você vai ter dois tipos de profissional: o que está no controle e que planeja, que faz o diagnóstico, e outro que também vai ser parte desse processo, mas aí não de um jeito ruim, mas quem sabe um trabalho em equipe, que executa, né? Acho que você falou alguma coisa parecida com isso, Sim. né? Só que assim, isso tem que funcionar de tal forma em que ambos ganhem, em que ambos sejam servidos pela indústria, vamos colocar assim, que a gente depende da indústria, né? Não vamos dizer, vamos fazer. Que bom se a gente pudesse fazer ortodontia, movimentar dentes com o poder da mente. Não dá. Precisa usar as ferramentas, os práticos. Então, essa harmonia, né, essa parceria do profissional lá na ponta do outro lado e o paciente tem que ser bem feita, tem que funcionar de uma forma legal. E uma coisa que eu acho que é importante, que a gente não está dando muita bola, mas que é fundamental, é que na odontologia, nesse conceito de teleodontologia, teleortodontia, as clínicas de radiologia aqui no Brasil têm um papel importante, né? Nessa questão de conectividade, eu delego muito isso, né? Você não precisa ter tudo dentro do seu consultório. Então, você pode. E essa conexão entre o provedor de imagem, o provedor de planejamento, para quem não quer fazer o seu planejamento, a produção e o profissional lá na ponta que vai executar, isso tudo tende a cada vez ficar mais redondinho. Mas é incerto, né? Se a gente soubesse, né, Maurício? Pô, se eu soubesse, eu não ia te contar também, não, viu? Eu acho que não é incerto, né? Mas a gente começa a ter umas visões, Incerto. enxergar, né? O que está a tendência, né? Está movendo para onde, né? Qual a tendência de mercado? Eu acho que é importante ter essa visão, né? Para a gente não nos pegar de calça curta, né? De, de surpresa, né? Isso é importante. Né? A gente vai que, em vez desse segmento de tecnologia, a odontologia evolua mais para a área de, por exemplo, células-tronco, o tratamento ortodôntico, de fato, durar 2, 3 meses. Você imagina que você está? Né? Que revolucionário que seria isso, né? O que é ruim é quando a indústria mente para a gente, né? A era da fake news. Usa esse aparelho que você não vai mais precisar extrair dente. Usa esse aparelho que você vai fazer o tratamento na metade do tempo. É, isso é ruim. Então você precisa ter senso crítico para saber filtrar essas coisas. Acho que é isso, né? É isso daí. Tem mais alguma pergunta aí, Thalita? Uma dúvida? O que a gente pode explorar do doutora Corsi? Ah,
falar um pouquinho dele, da experiência, né, dele com o YouPlan, né? Então, vou tentar tipo, fazer um resuminho do que eu falei, né? Para mim funciona de uma assim, a gente começou testando isso lá atrás com um diretor de produção da empresa aí, né? Eu dava os STF, vai de um jeito, chega lá de outro, dá formato, ele tem que entrar lá na impressora, no formato que vai precisar ser organizado lá nas bandejas, né? Ou seja, parece simples, mas não é tão simples, né? Uhum. E esse processo foi acontecendo de uma forma, foi um pouco trabalhosa. E por isso que eu acho que esse in-house ele tem um nível de dificuldade que, né, que às vezes não justifica para a produção em massa o valor. Então, hoje, do jeito que está muito redondinho. A plataforma do Selfie hoje, né, que o Maurício desenvolveu aí e formatou, ela está assim, espetacular. Né? Então, está simples, está objetiva e funciona. Então, você vai lá e o plan, pá, manda, sobe os casos com muita facilidade, com muita rapidez. Quero receber tudo, quero receber assim, quero receber assado, quero pagar dessa forma, daquela forma. Meu, subiu, beleza, aprovou, dali a pouco já está chegando. Quer dizer, criou uma dinâmica e com um preço muito competitivo, né? Criou uma dinâmica que assim dá gosto, né? Você pode começar a usar isso com mais intensidade, vamos colocar assim, no dia a dia. Tá? Então, eu estou muito contente com o YouPlan aí, com o Self. Muito contente. Para mim, tá, assim, chegou no momento que agora o que depende é da minha evolução mesmo clínica. Né? Mas a ferramenta em si está muito redondinha. Vocês estão de parabéns aí. Né? O pessoal de Tech, o Maurício, o Eduardo, porque criou toda uma cadeia aí que agora funciona. Sim. Redondinho. Legal, obrigado. Hoje, só para você ter ideia, né, a gente tem uma porcentagem até significante de doutores que usam o Plain, né? Então é, Uhum. é interessante Sim, isso, eu a acho que gente tem acompanhar o uma mercado. tendência de. Né? Né? O fato da plataforma estar funcional, né? Faz diferença também. Sim. Muita diferença. Bem, Né? bem, O lance de você personalizar é um plus a mais, né? De você botar lá a tua marca. Isso é muito legal. sim, sim, legal. Bem, Acorce, muito obrigado por esse bate-papo aí. A gente brigando aí, Imagina, e foi um você prazer. desafiando o mundo de comunicação, internet, a internet cascavel deficitária. Muito obrigado Beleza. mesmo assim por atender Peço desculpa, nosso convite. porque eu em Curitiba tenho 2 provedores, os dois com meio giga. Para se um falhar, ter o outro. Aqui está meio devagar. Desculpa, meu. Imagina, Mas acontece. deu certo. Foi um prazer. Bem, muito Obrigado obrigado, pelo Acorce. Obrigada, convite. viu? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigadão. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.